O mês de setembro é dedicado à Palavra de Deus, é o mês da Bíblia. Mas qual a importância desse livro em nossas vidas? Qual a importância para as nossas decisões? Como realmente chegou a Bíblia até o nosso meio? E como devemos compreendê-la, conhecê-la? O Frei Arec vai nos explicar um pouquinho de tudo isso. O surgimento da Bíblia é realmente um assunto interessante, né? A gente começa dizendo que a Bíblia não caiu pronta do céu. Ela, na sua confecção, ela levou muito tempo. Desde o primeiro livro, vamos dizer assim, do livro do Gênesis, até o último livro, que é o Apocalipse, ela cobre um arco de cerca de 1000 anos. Então, é um tempo considerável, né? Então, isso daí tem muitas consequências. A consequência é de que um espaço longo, de 1 milênio, a gente pode perceber que a história muda nisso aí. Então, se a história muda dentro de uma década, imagine no arco de 1000 anos. Significa que, para a gente entender certas passagens da Bíblia, é necessário que a gente situe o texto dentro do seu contexto histórico. É importantíssimo estudar a história para podermos entender certas passagens da Bíblia. E é só conhecendo a história que a gente vai ver certas, digamos, contradições, entre aspas. É que há coisas que se falam num contexto histórico muito primitivo e depois há outras coisas que se falam em outro contexto já em que a humanidade adquiriu um certo conhecimento. Só para dar um exemplo para você, a questão da idade. O livro do Gênesis diz, por exemplo, que Matusalém viveu 969 anos, quase 1 milênio, e Adão viveu 930. Mais adiante, no livro do Êxodo, vai dizer que Moisés viveu 120 anos, já baixou bem. Já o Salmo 90, vai dizer o seguinte, que 70 anos é a duração da nossa vida. As pessoas mais vigorosas vivem 80. Então é isso aí. Tá certo? Então o Salmo nós vamos ver que o Salmo 90 já é de um tempo mais atual em que as pessoas já adquiriram um certo conhecimento. Como é que a Bíblia chegou até nós? É isso que nós chamamos de tradição, né? A primeira parte que a Bíblia tem, nós temos o Antigo Testamento, né, que vai até o nascimento de Jesus, e o Novo Testamento, que surgiu a partir da pregação de Jesus até o ano 100 mais ou menos, quando fecha o elenco do Novo Testamento. Então, o primeiro, alguns chamam de Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, ele veio sendo trazido pelo povo hebraico, né? Num primeiro momento foi pela tradição oral, as pessoas não escreviam, a grande maioria era analfabeta, e a Bíblia veio na tradição oral, por meio de músicas, por meio da poesia, do relato das pessoas, enfim. E aí foram surgindo pequenos escritos. No reino de Salomão, aí pelo ano 930, ele morreu no ano 931 a.C., mas no século X, no reino de Salomão, foi quando a Bíblia começou a ser escrita, né? Um grupo de estudiosos recolheu as tradições orais, ouviu as pessoas, recolheu aquilo que já estava escrito e deu uma forma, digamos, escrita. Então a Bíblia começou realmente a tomar forma de livro no reinado de Salomão. E a partir daí ela veio chegando até nós, tá certo?
A partir do Novo Testamento, a segunda parte, o primeiro livro escrito foi a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? A necessidade de se comunicar com as comunidades levou o apóstolo Paulo a escrever. Então, o primeiro documento escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, aí a Bíblia veio caminhando ao longo da história por meio daquilo que nós chamamos de tradição, né? E é bom saber, quando nós falamos de tradição, veja, a Igreja Católica distingue duas tradições. A tradição oral, que é a tradição da autoridade, a autoridade que é aquela que determina que livro é inspirado e que livro não é inspirado por Deus, e a tradição escrita. A Bíblia é parte da tradição oral. A Bíblia é a tradição oral que foi escrita, tá certo? Então, para nós é muito importante, um livro só é sagrado quando a autoridade da igreja diz que ele é sagrado. Porque o livro sozinho ele não pode se autoproclamar sagrado, né? Por exemplo, para nós cristãos a Bíblia é sagrada, mas para um muçulmano ele não é. Um muçulmano não aceita a Bíblia como livro sagrado. Um ateu não aceita a Bíblia como livro sagrado, né? Nós é que dizemos que o livro é sagrado. A Bíblia pode estar escrita em letras garrafais, bem grandona, está aqui, Bíblia Sagrada. Mas isso para um muçulmano não significa nada. Isso para um ateu não significa nada. Significa para nós. Então é preciso que uma pessoa diga, não, esse livro é sagrado. Aí vem um cristão e diz é sagrado. O livro de per si, ele não é sagrado. São as pessoas que tornam esse livro sagrado. Então, quem determina que a Bíblia é sagrada é a autoridade da igreja. E além disso, aqui essa tradição, foi a tradição da igreja, a autoridade da igreja que veio fazendo o filtro, digamos assim, ficando com os livros que ela considerou inspirados por Deus e tirando fora os livros que ela considerou não inspirados. Se todos os livros que forem escritos da Bíblia, presta atenção, todos, do Antigo Testamento e do Novo, se todos entrassem no elenco, hoje não daria para a gente carregar a Bíblia embaixo do braço, não. Que essa Bíblia aqui, que tem 73 livros, teria aí pelo menos uns 150 ou mais, né? Então, é importante isso. Como é que a Bíblia chegou até nós? Por meio da tradição.